Começar com essa triste aqui de Birigui. Olha, um bebê de 6 meses morreu na última quarta-feira após ficar ferido em um acidente envolvendo 2 veículos em uma rodovia de Birigui. Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa, o menino estava internado na UTI desde o dia 16 de maio e morreu na última quarta-feira. O acidente que feriu o bebê aconteceu no dia 15 de maio, foi uma sexta-feira, na rodovia Gabriel Melhado. O bebê estava no Santana, conduzido pelo pai dele, um pedreiro de 36 anos, que é de Birigui. Ele seguia sentido Abilac, tinha como passageiros a esposa, a companheira de 32, e a filha do casal, que completou 3 anos no final de maio. Quando o carro passava pelo quilômetro 35 da estrada, foi atingido na traseira por uma S10, conduzida por um motorista de 32 anos. Com o impacto, o carro foi lançado para fora da pista, bateu na raiz de uma árvore à beira da rodovia. O pedreiro foi socorrido com ferimento grave no tornozelo direito, enquanto a companheira e o bebê tinham escoriações aparentes e a menina uma lesão na cabeça. Apesar de o ferimento da menina ser aparentemente mais grave, ela não corria risco de morte. Segundo a polícia, o condutor da caminhonete não se feriu e alegou não ter percebido que se aproximava do automóvel. O pedreiro fez o teste do bafômetro, que apontou, 0,61 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, acima do limite previsto para prisão em flagrante. Ele disse que havia ingerido cerveja várias horas antes de dirigir. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, não aparentava sinais de embriaguez. O pedreiro passou por cirurgia, não foi apresentado no plantão. O delegado que atendeu a ocorrência considerou que aparentemente ele não teria sido o causador do acidente. E mais uma aqui da cidade de Birigui, uma menina de 12 anos, ela é moradora do Tozelar aqui na cidade, foi recolhida pelo Conselho Tutelar na tarde do sábado após ser encontrada sozinha na rodoviária da cidade. O órgão foi acionado pela Polícia Municipal por volta das 3h30 da tarde, comunicando que a adolescente havia sido encontrada sozinha no terminal e ela queria voltar para São Paulo, na casa da mãe dela. Foram feitas pesquisas e verificado que a adolescente está sob a responsabilidade do avô. Ainda segundo a conselheira, a menina diz que não quer continuar com ele, mas não informou o motivo. Ela não apresenta sinais de lesão. O avô da estudante foi localizado e ficou de regularizar a situação. E olha, um homem de 50 anos de Araçatuba do Concórdia teve a moto roubada sábado à tarde no Jussara. Os ladrões estavam com outra moto que simularam estar com um problema para praticar o crime. A vítima contou à polícia que seguia com sua moto quando passava próximo de um mercado, foi abordado por 2 rapazes que empurraram uma outra moto. A dupla pediu para a vítima parar no intuito de ajudá-los, o pedido foi aceito. Porém, assim que estacionou a moto, ele foi rendido por um dos ladrões que, de posse de uma arma de fogo, mandou que ele entregasse a moto. Segundo a vítima, os bandidos simularam que a moto que empurrava estava quebrada, pois após o roubo, cada um seguiu com o veículo. Segundo o homem, apenas um dos ladrões estava de capacete. Ele acionou a polícia, que enviou uma equipe, o caso foi registrado, saíram em patrulhamento, mas ninguém foi localizado. Bom, do Jussara para o Hilda Mandarina em Araçatuba, a polícia militar deteve na manhã de ontem 2 homens acusados, sabe do quê? Caçaram uma pomba, que não pode fazer isso pelo fato de ser uma pomba nativa. Isso aconteceu próximo das imediações da UBS da comunidade. A polícia estava fazendo patrulhamento, viram a dupla em um Fiat Siena. A abordagem foi feita nas ruas Álvaro da Fonseca com Rodolfo Miranda. O carro pertence a um gesseiro de 43 anos, morador da rua Baguaçu. Ele estava acompanhado de um outro gesseiro, 32, este morador do Umuarama. Eles foram revistados, não trazia nada de irregular, porém no banco traseiro havia uma espingarda de pressão, algumas munições e uma pomba asa branca. Ela tinha um ferimento provocado pela espingarda de chumbinho e o dono da espingarda confessou ter atirado na pomba. Tudo foi apreendido e ele está agora à disposição da justiça, ambos prática de ato de abuso, maus tratos e ferir ou mutilar animais. E o pintor de paredes, de 59 anos, teve diversos objetos furtados da sua casa no residencial Marco Guerreiro, em Penápolis. O caso foi comunicado à polícia no sábado pela manhã. A residência fica na rua Fortunato Santin Sussai. A vítima contou que ele e a esposa foram sorteados e por isso estavam construindo o muro para depois mudar definitivamente na casa. Na quarta-feira da semana passada, ele foi ao local e estava tudo normal. Quando retornou no sábado, notou que a janela de um dos quartos estava danificada, dando falta de diversos objetos, entre eles um rádio-relógio, ferramentas e materiais de construção, como 2 sacos de cimento.
Uma equipe do Instituto de Criminalística foi ao local, realizou exames que devem auxiliar nas investigações. Os laudos devem sair em 30 dias. O inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para apurar o caso. Importunação sexual, trabalho da Guarda Municipal de Araçatuba, um autônomo de 46 anos. Ele, que é morador em uma pensão no Sumaré, foi preso ontem acusado deste crime. Ele teria forçado ou tentado forçar uma mulher, também moradora da pensão, a manter relação sexual com ele. Ainda quebrou algumas coisas desta pensão que fica na Rua Bandeirantes. Segundo aqui a nota, a guarda estava passando pela rua e alguns funcionários apontaram com que o acusado estava sentado na calçada e relatou que ele estaria quebrando objetos na pousada e, segundo a testemunha, ele inclusive havia quebrado a porta do quarto de uma mulher, uma auxiliar geral de 62 anos. Estava dentro do quarto e contou que também reside no local. De acordo com ela, o acusado entrou no quarto e, ao pedir que saísse, ele a empurrou levemente, mas atendeu a ordem. Assim que o investigado saiu, ela trancou a porta, mas o acusado voltou com um pedaço de madeira e quebrou a porta. Segundo tudo isso, ele foi levado para o DP, o acusado foi preso em flagrante e importunação sexual apresentada e agora está à disposição da Justiça. De importunação sexual, a gente vai para uma aqui que é um absurdo, né? Absurdo também em Araçatuba. O dono de uma padaria foi denunciado, acusado de estar oferecendo dinheiro para passar a mão na perna de adolescentes. A polícia foi procurada sábado pela mãe de uma adolescente de 15 anos. Ela contou que, ao ver o celular da filha, encontrou mensagem no aplicativo de WhatsApp sobre o suposto crime. De acordo com ela, já faz algum tempo que o comerciante vem oferecendo dinheiro para passar a mão nas pernas da filha dela. Ele pagaria à menina R$10 por passada de mão, mas em uma das ocasiões teria oferecido R$500 para lamber as pernas da menina. É o fim do mundo. Ao tomar conhecimento das mensagens, a mulher procurou a mãe de outras duas adolescentes, uma de 13 e outra de 15 anos, e contou que as filhas também participavam dos atos libidinosos. Porém, apenas deixava o comerciante passar a mão no corpo delas em troca de dinheiro e mercadorias da padaria. A mãe da adolescente afirmou à polícia que as meninas recebiam dinheiro de livre e espontânea vontade em troca de deixar o investigado passar a mão nelas. O caso foi registrado como estupro de vulnerável e favorecimento à exploração sexual. Pelo que eu entendo da notícia aqui, parece que tinha consentimento. E a mãe falou que da picada, tava né? tudo normal. Ó, filha, tô precisando de alguma coisa. Vai lá na padaria, o cara passa a mão, você traz o produto. Se é o que eu tô entendendo, senão eu tô maluco. Mais uma aqui da cidade de Araçatuba. Araçatuba tava feia esse final de semana. Esse aqui é da Guarda Municipal também. Um dos guardas da corporação foi ameaçado de morte durante uma fiscalização de rotina por conta do Covid-19 na tarde de sábado no bairro Amizade, Rua Pedro Matrines Marim. Segundo informações, a guarda estava passando e ouviu uma discussão entre um casal. O homem, que tem 41 anos, é ajudante de motorista, morador no local, teria dito para a esposa dele, abre aspas, está pagando pau para o guarda? E segundo consta no boletim, um dos guardas apenas olhou para o casal por conta da briga. E aí começou aí os insultos. O que você tá olhando? E vários outros aqui que eu não posso falar, mas foi pesado aqui. E aí briga pra cá, briga pra lá, empurra pra cá. E aí os dois foram parar na delegacia. E os dois fizeram um boletim. O ajudante registrou um BO negando que tenha ameaçado os guardas. Ele disse que quando chegava na frente da casa dele, sem motivo algum, foi abordado pela equipe e agredido com socos e chutes. Já o guarda alegou apenas que afastou o ajudante de motorista para evitar que agredisse a esposa dele, que não teria agredido fisicamente. E agora quem vai resolver essa história é o delegado da cidade. Olha, 2 homens foram presos em flagrante por tentativa de homicídio ontem à noite em Guararapes. Os acusados foram surpreendidos pela polícia com uma faca e um revólver calibre 38. A vítima do crime, que foi ferida a facadas, foi atendida na Santa Casa e liberada. A polícia foi informada sobre uma briga envolvendo o uso de faca e arma de fogo lá no Horto Florestal. Na sequência, chegou a informação de que o homem foi esfaqueado e estava chegando no hospital. Os policiais militares passaram a apurar o caso e apuraram as características dos dois envolvidos no crime. Durante patrulhamento, localizaram os dois acusados em um carro. Ao notar a aproximação da viatura, eles tentaram se livrar do revólver e da faca, mas sem sucesso. Os PMs também apreenderam abraçadeiras de plástico, que é o famoso enforca-gato,
que seriam supostamente usados para amarrar a vítima, o que não foi possível. Os dois acusados foram apresentados na delegacia de Guararapes, onde seriam autuados em flagrante. A vítima foi atendida na Santa Casa e recebeu alta ainda ontem à noite. A polícia apura a motivação do crime. Os dois presos estão colocados à disposição da justiça, mas nomes e idades dos envolvidos no caso não foram divulgados. Agora, Valparaíso, um jovem foi preso em flagrante e outros 2 homens foram presos temporariamente durante a operação que aconteceu na manhã de hoje. A ação teve participação da equipe do GOI e do DEIC de Araçatuba e foi desencadeada pela delegacia de Valparaíso para o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisões temporárias. Os presos temporários são um homem de 32 anos, morador do Jardim Cristal, e um jovem de 19 anos, que é morador do bairro 400 Casas. E um policial militar teve uma costela lesionada durante uma ocorrência de tráfico de drogas sábado em Birigui. Um calçadista de 41 anos, que foi preso acusado do crime, teria pulado sobre uma das motos usadas pela polícia durante tentativa de fuga. Segundo o boletim de ocorrência, o caso foi no São Conrado. Uma equipe da Rocan fazia patrulhamento quando viu o acusado parado sobre uma moto. O local estava escuro, fica em frente a uma área verde ao lado de uma igreja fechada. Ao ver a polícia, ele teria baixado a cabeça. Por isso, houve então a polícia resolveu fazer a abordagem. Eles relataram que quando se aproximavam, o calçadista tentou dar partida na moto que não pegou. Então ele saiu correndo e foi acompanhado. Ao ser alcançado, teria pulado sobre a moto de um dos policiais e esbarrado na moto conduzida pelo outro, que se desequilibrou e seu cotovelo atingiu a costela do primeiro, ao lado esquerdo. O policial que teve a moto esbarrada perdeu o controle e caiu com o veículo, que tombou sobre o pé esquerdo dele, causando lesão no tornozelo. Segundo os policiais, o acusado também caiu, mas se levantou rapidamente e continuou correndo, onde dispensou uma sacola plástica, segundo a polícia. Ele foi abordado e estava com 3 pinos. A sacola que ele tinha dispensado foi localizada com mais 19 porções de crack, R$ 349 em dinheiro e um celular. Todos foram para o pronto-socorro, onde foi constatado que um dos policiais teve uma costela trincada e o outro uma lesão no pé esquerdo. O acusado também recebeu atendimento médico e depois foi apresentado no plantão policial. E na cidade de Araçatuba, nesta madrugada, Donizete Aparecido de Oliveira, 64 anos, que segundo a polícia seria morador de rua, foi encontrado morto na madrugada aqui na cidade de Araçatuba. Foi próximo da Praça da Funerária Municipal José Rico Belda. A polícia militar foi informada por meio de um telefonema e compareceu no endereço informado. Um pedreiro de 32 anos contou que ao passar pelo local, viu a vítima deitada no chão e foi cobri-la, por saber que era morador. Nesse momento notou que havia muito sangue e algumas pedras ao lado do corpo. Ele foi até a guarda, que fica ali próxima, nas imediações, informar toda a situação. O SAMU foi também acionado, mas o médico constatou o óbito e o caso será investigado, se é possivelmente, claro, um homicídio. Olha, 2 homens, um deles armado com revólver, invadiram uma casa que funciona junto a uma agência de turismo no Jardim TV em Araçatuba e após renderem a moradora roubaram dinheiro, joias e uma moto. Isso foi ontem à noite. Segundo o boletim de ocorrência, os bandidos, um deles moreno, estatura mediana, estava com máscara, calça jeans suja de tinta, camiseta preta e bota preta, e o outro de pele branca, magro, camisa branca e sem máscara. Eles invadiram a casa e renderam a moradora, uma guia de turismo de 43 anos que estava sozinha. Os criminosos apontaram uma arma de cano alongado, aparentemente sendo um revólver, e fazendo ameaças de morte. Renderam a vítima. Enquanto o indivíduo armado apontava a arma em direção à sua cabeça, o outro procurava objetos de valor, exigindo dinheiro e informando que já sabiam que tinha dinheiro no local. Sob ameaça de morte, a vítima mostrou uma gaveta da escrivaninha onde estaria o dinheiro, que estava trancado com chave. Um dos bandidos forçou a gaveta, estourando a mesma, de onde aproximadamente retirou R$13 mil. A dupla também roubou uma moto, joias e um celular da marca Samsung. Fugiram em seguida. A perícia esteve no local, mas até agora ninguém foi encontrado. E olha só, a Polícia Militar Ambiental constatou o corte irregular de cerca de 60 árvores nativas durante uma operação que aconteceu semana passada, Florestas Mais Seguras, que foi desencadeada em vários municípios.
municípios, entre eles Santo Antônio do Aracanguá. Segundo nota divulgada à imprensa, a área de desmatamento corresponde a mais de 1 hectare de vegetação isolada, com diversas espécies como paineira, fávero, aroeira, figueira e ipê. Essa vegetação, a nativa, estava em estágio secundário inicial, sendo considerada objeto de especial preservação. Com desmatamento, uma multa de R$ 18.300 foi feito aí para os proprietários desta área diante da irregularidade, que nesse caso a infração está prevista no artigo 50 da mesma resolução. Final aí? Não, tem mais uma aqui para fechar. Então vai lá. Então vamos lá, Mirandópolis, Valmir, um bilhete com menção aos nomes do coordenador das unidades prisionais da região oeste do estado de São Paulo, Roberto Medina, e do promotor Lincoln Gaquiwa, de Presidente Prudente, foi encontrado com um sentenciado que está na Nestor Canoa, um penitenciário em Mirandópolis. O preso foi revistado pelos agentes. Ele teria uma visita com o advogado dele no setor de parlatórios. Segundo o que foi informado à polícia, o bilhete tinha os nomes dos coordenadores dos presídios, como também deste promotor da Justiça Pública de Prudente. No caso aqui do promotor, ele atua na cidade de Prudente, e também o pessoal do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado. Ainda, segundo o que foi relatado, no verso do mesmo bilhete constavam os nomes dos outros 2 sentenciados, que ficam na mesma unidade, sendo que os 3 habitam na mesma cela. E aí neste bilhete estava escrito o seguinte, abre aspas, a missão seria cumprida do mesmo jeito, fecha aspas. Após ser registrada a ocorrência na delegacia de Mirandópolis, agora quem vai investigar o que teria que acontecer, o que estava no bilhete, o teor desse recado, vai ser investigado agora pelo DEIC da região de Mirandópolis, como também com a participação de Prudente. Que coisa, hein? 11h36, tá aí o plantão de polícia super recheado para você. Muitas ocorrências, muita coisa aconteceu neste final de semana. Bom, a semana está começando, 11h36. Hoje tem Multicarnes Oliveira aberta. Lembrando que agora a Multicarnes Oliveira te atende também às segundas-feiras e mantém as ofertas do final de semana, as ofertas da semana passada estão valendo para você. Passe por lá na rua Nicolau da Silva Nunes, 875, aqui em Birigui. Lembrando que na Multicarnes Oliveira você tem cortes sempre especiais.